Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, de volta ao YouTube no canal CL News LLC. Se inscreva, ative o sininho, avise para todo mundo. Será que o brasileiro já consegue perceber quando o desgoverno petralha de ocupação cria cortinas de fumaça para esconder os crimes que comete? Neste fim de semana, a percepção se tornou inescapável, como você pode ver pela imagem aí ao lado. Banco Master? Bobagem. Correios quebrados? Besteira. Farra do INSS debaixo do tapete? Vira página. Fracasso da Flop 30? Esquece. O distinto público do fazendão, que não tem povo, precisa se concentrar na prisão de Jair Highlander Bolsonaro, que já estava preso dentro de casa, mas foi mandado para a cadeia de qualquer jeito. Essa fumaça é tóxica. Essa fumaça mata. Alguém já disse que toda tirania se fortalece quando você acredita que não será a próxima vítima, e acaba sendo. O fim de semana trouxe o acontecimento que selou a transformação do fazendão numa ditadura criminosa, com a prisão ilegal, arbitrária, truculenta do presidente de todos os brasileiros, Jair Highlander Bolsonaro. Na manhã de sábado, o portal Metrópolis já anunciava o fato. Segundo o noticiário, Bolsonaro não teria sido preso por causa da condenação resultante da psicodélica tentativa de golpe de Estado com um pipoqueiro e vendedor de algodão doce, mas sim por tentativa de fuga. De qualquer forma, como disse a Jaqueline Loyola, Bolsonaro preso não apaga o escândalo do Banco Master. Bolsonaro preso não apaga a fraude do INSS. Bolsonaro preso não apaga a farsa da Flop 30, nem a destruição, nem os bilhões gastos. A verdade não some só porque criaram outra manchete e usam pessoas inocentes. A Jaqueline encerra perguntando: cortina de fumaça ou moeda de troca pelo banqueiro? A reação oficial do governo dos Estados Unidos não demorou. O número 2 do Departamento de Estado, Christopher Landau, publicou na plataforma X que, abre aspas, o ministro Moraes, um violador dos direitos humanos sancionado, trouxe descrédito e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar as normas tradicionais de contenção judicial e politizar descaradamente o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com extrema restrição de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para o seu poder. Fecha aspas. O assessor do presidente Donald Trump, Jason Miller, foi mais crítico ao comentar o fato, dizendo que a todos aqueles que foram enganados acreditando que a caça às bruxas do satânico psicopata golpista contra o presidente Jair Bolsonaro era algo exagerado, que o psicopata apenas queria Bolsonaro preso em casa um pouquinho, mas não queria mandá-lo para a prisão. Espero que vocês estejam desfrutando do seu café pela manhã. O advogado Martin DeLuca, que representa o presidente Donald Trump e a plataforma Rumble em processos contra o satânico psicopata golpista, abordou outro ângulo da questão. Para ele, o doente mental apenas explodiu a diplomacia do presidente dos traficantes. Martin DeLuca diz que o vigarista e o picolé de chuchu estavam trabalhando sem parar durante meses,
tentando estabilizar o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. Eles sabem que o Brasil está na corda bamba com Donald Trump. E eles finalmente obtiveram o primeiro sinal de boa vontade quando os Estados Unidos suspenderam o tarifaço de 40%. Na manhã seguinte, o satânico psicopata golpista torpedeou todo o esforço diplomático com uma decisão, exatamente o tipo de excesso que provocou a crise, em primeiro lugar. Enquanto a equipe do cachaceiro vigarista tenta desesperadamente reconstruir a confiança com os Estados Unidos, o satânico psicopata golpista faz o possível para provar por que ele foi sancionado. Para começar, se o Brasil deseja credibilidade no estrangeiro, poderia começar arrumando a própria casa, porque neste momento um homem está desfazendo o trabalho de todo mundo em tempo real. Mike Pence, o norte-americano que mostrou e comprovou toda a fraude eleitoral de 2022, afirmou que o presidente dos traficantes é um tirano ilegítimo. Ele governa por meio de um estado policial, porque sem ele perderia numa eleição livre e justa. O nosso desembargador Sebastião Coelho, agora enveredando pela política partidária, nadou e morreu na praia, coitado. Ele chegou a criar um bordão: se prender, vai ferver. Pois então, Bolsonaro foi preso e a água continua gelada. Neste vídeo, Sebastião Coelho, por exemplo, perde tempo se dirigindo a um traidor da pátria, mancomunado com a criminalidade petralha, invocando leis, regulamentos, artigos e parágrafos, sem qualquer chance de coisa alguma. Enquanto isso, segundo a Gazeta Brasil, a primeira turma de meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado, que atua nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, decidiu hoje, por unanimidade, manter a prisão preventiva de Jair Highlander Bolsonaro, o verdadeiro presidente da República. A decisão foi tomada em sessão do plenário virtual, na qual cada CPX registrou o voto eletronicamente. Além do relator, o satânico psicopata golpista, votaram Glória, Peixe Ensaboado e a Bruxa do 71, irmã gêmea de Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Bolsonaro permanece detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, após ter violado, segundo o Sindicato do Crime, de forma dolosa e consciente, a tornozeleira eletrônica que ele utilizava durante a prisão domiciliar. O satânico psicopata, o verdadeiro golpista, apontou o risco concreto de fuga, citando a tentativa de romper o equipamento com um ferro de solda e a vigília organizada pelo senador Flávio Bolsonaro nas proximidades do condomínio do ex-presidente. A nota triste de todo este incidente é a apatia, a bovinice demonstrada pelo distinto público do Fazendão, um lugar amaldiçoado que demonstrou mais uma vez que não tem povo, porque povo luta pelos seus direitos. Era de se imaginar que o Fazendão estivesse literalmente em chamas a esta altura, mas segue o baile. Lembrem-se, todos aqueles que não se mexeram, o choro e o ranger de dentes será insuportável. Não perdem por esperar. Desde lá do governo Bolsonaro, tudo o que aconteceu, Bolsonaro é o perseguido maior, nós somos satélites deles, mas eu sou um ponto que eles têm que me destruir também, porque eu sei afirmar os detalhes da administração pública. Desde lá do governo Bolsonaro, tudo o que aconteceu de destruição de reputação, destruição da administração, tudo o que eles fizeram e os vínculos. Por isso eu digo hoje, nós vivemos um patrimonialismo, oligarquias vinculadas a um narco-estado. Aí eu volto agora, eu como deputado que entrei com um projeto para equiparação ao terrorismo dessas facções criminosas vinculadas ao tráfico e à milícia,
eles estão lá para derrubar. Está tudo vinculado. Então, as pessoas que têm a possibilidade, o conhecimento de ir contra o sistema, eles estão hábeis a destruir. E é lógico que eu não ia ficar no Brasil, eu consegui essa possibilidade de sair, vendo minhas filhas me vendo ser preso, sem ter cometido crime algum, sofrer diante de uma ditadura. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas a gente vai virar esse Brasil. Esse violador de direitos humanos não perdurará. Você vai ver ela. Não é só a esperança nós temos, fé é muita, mas a gente tem força e está realmente mudando. A geopolítica mundial precisa de um Brasil que seja efetivamente os princípios republicanos. Então, esse é um fator de auxílio ao que precisa ser feito para frente. A essa altura, como você pode imaginar, surgem manifestações de força e confiança no futuro, como a do deputado Alexandre Ramagem e da mulher dele, mas há também quem veja o copo meio vazio, como é o caso do Oliver Noronha, que descreveu o raciocínio dele da seguinte forma: a prisão de Jair Bolsonaro ocorreu porque nos bastidores houve uma coalizão de muitos políticos de direita, especialmente do PL, com o desgoverno petralha de ocupação. Jair Highlander Bolsonaro quase não tem mais aliados ativos. A maioria o abandonou. Os antigos aliados dele já não falam mais em justiça, mas em perdão e em prisão domiciliar, mesmo reconhecendo que ele foi preso injustamente pelo satânico psicopata golpista, sem qualquer prova. No entanto, com essa coalizão dos políticos que antes se diziam de direita, a mentira se fortaleceu a ponto de se tornar uma verdade aceita. Quando isso acontece, o caminho está aberto para revoluções no estilo soviético e chinês. Os Estados Unidos já perceberam isso e, por isso, recuaram. Continuar protegendo Jair Bolsonaro poderia gerar um conflito escalável com o Brasil, o que colocaria em risco a posição de Trump internamente. Resultado a longo prazo: o presidente dos traficantes, o maior ladrão da história do Brasil, derrotará Tarcísio Gomes de Freitas com facilidade nas próximas eleições e Eduardo Bolsonaro não concorrerá. As chances de Jair Highlander Bolsonaro ser esquecido na prisão são de quase 100%. China e Rússia ganham espaço na América do Sul com o apoio da União Europeia. Não estamos diante de um mero caso de injustiça, estamos presenciando uma nova revolução de cunho soviético. Com a Europa e China apoiando o Partido dos Traficantes, Trump fica significativamente enfraquecido em suas investidas. Em outras palavras, se observarmos a história e a mecânica do avanço comunista, o fim da direita no Brasil pode estar próximo e as eleições de 2026 definirão isso de uma vez por todas. E você, neto espectador do CL News, já jogou também a toalha e concorda com o raciocínio pessimista de Oliver Noronha? Ou acha que a situação ainda pode dar uma guinada inesperada? A pergunta tem razão de ser porque são inúmeros os relatos de pessoas ligadas à espiritualidade a respeito de uma mudança completa e radical no cenário político do Fazendão. Trago para você, como exemplo, a perspectiva de Rosana da Padilha, uma taróloga e vidente mineira ligada a uma entidade conhecida como Maria Padilha. Veja o que ela tem a dizer. Presidente Bolsonaro, eu estava aqui agora na mesa, né? E uma cliente ontem havia falado para mim: Padilha, faça uma previsão do Bolsonaro, pois tem muita gente fazendo previsões, né? Que ele irá falecer. Não, e na minha intuição, que eu também sou sensitiva, também eu não vejo o óbito dele, muito pelo contrário, eu vejo ele chegando a presidente novamente o ano que vem. E por favor, não venham falar assim: porque você toma o partido, você... Não,
Eu sou uma vidente, eu estou aqui para passar para vocês o que o espiritual também me mostra. E através das cartas poderosas de Dona Maria Padilha. Então não vejo isso, eu vejo sim ele se candidatando e ele ganhando. E lembre que eu falei que algo vai começar a acontecer para dar esses passos, né? Que vai depender de várias coisas para ele poder se candidatar. Escreve aí o que eu te falei. Olhe os outros vídeos. Me sigam que vocês vão ver o que eu estou falando. É verdade. Então vai acontecer algo que vai vir à tona, um escândalo no nosso Brasil. Mais um. Que ele vai percorrer o caminho de se candidatar de novo. Então já salva esse vídeo para vocês não perder nenhum vídeo, que nós estamos agora nessa época, né, que muitos falam de política e muitos pedem também para mim vir aqui fazer as previsões. O estado de Santa Catarina fez um alerta sobre vacinação após a alta de mortes por meningite. A doença é caracterizada pela inflamação das meninges, membranas que recobrem o sistema nervoso central. Um escândalo tomou conta das sopas enlatadas da tradicional marca Campbell's, aqui nos Estados Unidos. O vice-presidente e executivo-chefe de segurança de informação da empresa, Martin Bowley, foi gravado secretamente dizendo que a Campbell's usa carne fabricada por bioengenharia, que os produtos da Campbell's não são saudáveis e que a maior parte das pessoas que consome essas sopas é pobre. Entre as coisas que ele disse está: carne de bioengenharia, eu não quero comer uma porcaria de um pedaço de frango que veio de uma impressora 3D. O caso agora está nos tribunais. Um comportamento surpreendente de lobos desafia os cientistas no Canadá. Vídeos mostram 2 animais puxando as cordas de armadilhas para caranguejos, a fim de acessar as iscas. Um comportamento que revela um alto nível de cognição, embora os especialistas ainda estejam debatendo se isso se encaixa tecnicamente na definição de uso de ferramentas. Europa, para acabar com a guerra na Ucrânia, inclui a cessão de território à Rússia. A proposta também inclui novas eleições ucranianas assim que o acordo for assinado. O aeroporto de Madrid cancelou todos os voos para a Venezuela depois de um alerta dos Estados Unidos. O comunicado norte-americano afirmou que as viagens comerciais devem ter precaução devido a uma situação potencialmente perigosa na região. O norte-coreano é obrigado a viver na miséria. Por isso, a Coreia do Norte fuzilou um casal publicamente. O casal foi executado em Pyongyang, a capital do país, depois de alcançar sucesso financeiro no setor de bicicletas elétricas e acessórios. As autoridades norte-americanas justificaram a medida como necessária para evitar desordem econômica e educar a população. No Space Liberdade, a informação de que os Estados Unidos declararam oficialmente o podre narco-ditador venezuelano Nicolás Maduro e os membros do alto escalão do regime da Venezuela integrantes de uma organização terrorista estrangeira.